Olá, meu nome é Luiz Felipe Rangel de Melo Cotias. Hoje eu vou apresentar o trabalho por intitulado Caracterização de vesículas extracelulares de Klebsiella pneumoniae, o FHS 44 e a resposta ao estresse. Esse trabalho foi desenvolvido por mim como conclusão da bolsa PIBIC CNP, que é o UFV 2024-2025, sob orientação da professora Denise Mário Soares Basoli. Esse trabalho teve a orientação do estudante de doutorado Matheus Machado Guidini e a colaboração das doutoras Rúgia Pimentel Oliveira e Patrícia Pereira Fontes. Essa apresentação está estruturada em introdução, objetivo e metodologia, resultado, discussão e conclusão. A suinicultura é uma importante atividade econômica em diversos países, especialmente no Brasil, onde a carne de suíno se destaca como uma das mais consumidas e comercializadas. No entanto, o uso intensivo de antimicrobianos para tratar infecções bacterianas acaba por selecionar bactérias multiresistentes, e essa resistência normalmente ela é adquirida a partir da transferência horizontal de genes, que é THG, que pode se dar pela transformação, transdução, conjugação e mais recentemente estabelecido como quarto mecanismo, como possível quarto mecanismo de transferência horizontal de genes, a vesidução que se dá a partir das vesículas extracelulares. O gene MCR1, que é o Mobile Collision Resistance, ele é um gene encontrado em plasmídeos que confere resistência à colistina, que é um antimicrobiano de último recurso utilizado para tratar infecções graves de bactérias gram-negativas multidroga resistentes. Esse gene ele tem sido amplamente notificado em reservatórios animais e a sua transferência por THG é uma grande preocupação de saúde pública. A colistina, então, é um lipídio catiônico da família das polimixinas, conhecido como polimixina E, que vai interagir com o lipídio A do LPS, desestabilizando então a estrutura da membrana, que leva à formação de poros e, consequentemente, a morte celular da bactéria. O MCR1 ele vai produzir uma proteína chamada MCR1, que é uma fosfetanolamina transferase, que vai adicionar um grupo fosfetanolamina no lipídio A do LPS, diminuindo a atração da colistina pelo lipídio A por conta da carga. A Klebsiella pneumoniae, nesse sentido, é um dos patógenos prioritários na lista da OMS desde 2017, uma bactéria da família Enterobacteriaceae gram-negativa, que representa um desafio crítico para a saúde pública animal, principalmente sobre a visão do One Health. Essa bactéria é presente em diversos ambientes, ela é comensal da microbiota de suínos, porém pode se tornar um patógeno oportunista a partir da expressão de fatores de virulência, como as vesículas extracelulares. As vesículas extracelulares, então, são nanopartículas lipídicas com tamanho médio de 20 a 300 nanômetros, que possuem a membrana, uma ou duas membranas da bactéria, e essa membrana pode estar enriquecida com compostos de membrana, como proteínas, LPS, que é o lipopolissacarídeo, e o seu conteúdo luminal ele é bem diverso, podendo conter ácidos nucleicos, proteínas e o que tem ali no espaço periplasmático da bactéria ou no citoplasma. E ela é liberada por diversas bactérias, inclusive o FVHS 144, que é o isolado trabalhado nesse estudo. Esse isolado, então, ele foi isolado de suínos adultos saudável, alimentado com uma dieta comercial sem adição de promotores de crescimento anteriormente, por Rosa 2023, e o seu genoma foi sequenciado e foi depositado no NCBI sobre esse código de acesso e foi analisada a presença de diversos genes de resistência, como MCR1, do ATEM, do SHV2, e por conta disso foi classificado como fenótipo multiresistente com MDR e positivo para beta-lactamase de espectro estendido, e foi descrito anteriormente por Rosa 2023. Assim, o objetivo desse estudo foi caracterizar as vesículas extracelulares de uma cepa de Klebsiella pneumoniae, que carrega o gene MCR1 em plasmídio, que foi isolado de um suíno clinicamente saudável em desafio sanitário. A linhagem utilizada ela foi isolada em 2019 por Rosa sobre Comitê de Ética do Uso de Animais de Produção número 27 de 2021 da UFV e pertence à coleção bacteriana do Laboratório Genético Molecular de Bactérias. Para a realização do curva de crescimento, o isolado foi crescido em caldo urebertânia, LB, com adição ou não de colistina, 8 microgramas por ml, e foi levado para o leitor de microplacas para ler a densidade óptica da DO600 para determinar o ponto de coleta das vesículas, que foi determinado no ponto de 7 horas. Depois disso, o novo inóculo foi realizado, crescido durante 7 horas na presença ou ausência de colistina. Esse inóculo, então, ele é centrifugado, o sobrenadante ele é filtrado em membrana de 0,45 micrômetros. Esse sobrenadante passa por etapas de ultracentrifugação, que tem por objetivo formar o pellet dessas vesículas, e ressuspensas as vesículas PBS 1x e filtrado em membrana de 0,22 micrômetros em condições de esterilidade e armazenado em tubos de microcentrífuga a menos 20 graus até o uso. Obtidas as vesículas, então, para a caracterização dessas vesículas, foi realizada a análise da morfologia das viés, onde essas vesículas foram depositadas em grid de ouro e corados com acetato de uranila 2% e visualizados no microscópio eletrônico de transmissão. Para a determinação do tamanho hidrodinâmico, então, foi utilizado o espalhamento dinâmico de luz, o DLS, utilizando o Zeta-Sizer Nano, e para a determinação da concentração proteica foi utilizado o método do ácido bicinconínico, que é o método BCA, utilizando também leitor de microplacas.
Para determinação do perfil proteico, foi a partir de SDS-PAGE, em gel de poliacrilamida, e para detecção dos marcadores de resistência veiculados pelas vesículas, parte das vesículas foram tratadas com DNAs para degradação do DNA externo, levados ao termociclador nas etapas da PCR, da reação em cadeia polimerase, e esse resultado então foi visualizado em gel de eletroforese em agarose e 1,2%. Em relação aos resultados, ao comparar as curvas de crescimento da Klebsiella UFHS 544 durante 16 horas, não foi possível observar uma diferença significativa no crescimento sem e com a colitina. Já em relação à microscopia eletrônica de transmissão, em A e B nós temos as imagens obtidas de vesículas apenas no meio LB, onde aqui em A a gente consegue ver vesículas que aparentam ter uma ou duas membranas, em B, vesículas agregadas numa matriz, aqui em B, e as demais imagens são vesículas obtidas na presença da colistina, que apresentaram, então, uma quantidade superior de vesículas, com uma morfologia diferente, muitas concatenadas em formato de colar de pérolas, como em C, e também vesículas com presença da membrana interna, e aparentemente a membrana interna externa, como em G, e outras morfologias de vesículas também. Em relação ao tamanho hidrodinâmico, aqui a gente tem o perfil hidrodinâmico das vesículas obtidas no meio LB, que a gente consegue ver que teve uma detecção de partículas com um tamanho muito superior ao esperado para as vesículas, que são correspondentes aos agregados analisados na microscopia. Em relação a essa suspensão, então, ela foi filtrada para ter uma noção melhor do que seria essa distribuição de tamanho, onde o perfil hidrodinâmico majoritário foi de 188 nanômetros e o perfil hidrodinâmico médio foi de 160 nanômetros. O potencial zeta, que é a carga líquida dessas vesículas, foi de menos 13 milivolts, o que indica uma certa instabilidade e tendência à agregação, como foi possível analisar pela formação desses agregados. Aqui em D nós temos as vesículas obtidas na presença da colitina. A gente consegue observar que não houve essa formação de agregados, tendo uma homogeneidade muito maior da dispersão de tamanhos, onde o perfil hidrodinâmico majoritário foi de 204 nanômetros e o perfil hidrodinâmico médio de 138 nanômetros, que corresponde a um aumento na presença do antibiótico, e o potencial zeta foi de menos 60, mais ou menos 1,95 milivolts, o que é um potencial zeta muito próximo de zero, que indicaria uma alta instabilidade dessas partículas e uma tendência à agregação. Porém, não foi possível observar as agregações, porque essas vesículas são... A colitina ela é um peptídeo catiônico e vai neutralizar as cargas dessas vesículas, levando o potencial zeta próximo de zero. A concentração de proteínas totais ela foi muito maior na condição com a colitina, sendo 7,7 microgramas por ml, em contraste com 0,8 microgramas por ml na ausência da colitina. Isso dá tanto pela maior produção de vesículas, a partir do processo de vesiculação, como a gente conseguiu ter uma ideia pela microscopia eletrônica de transmissão, como para um possível enriquecimento dessas vesículas com mais proteínas. O perfil de proteínas observado pelo SDS-PAGE ele mostrou duas bandas principais nas vesículas obtidas com tratamento da colitina, correspondente a 60 kDa e a 20 kDa, onde a banda de 60 kDa tem um tamanho que corresponde ao tamanho esperado da proteína MCR1, que é a fosforotalanamina transferase, e há diferenças entre o perfil proteico dessas duas condições. Em relação aos genes de resistências veiculados por essas vesículas, foi positivo para alguns genes de resistência, tanto as vesículas tratadas com a DNase, ou seja, que tiveram o DNA externo degradado, que indica que esses genes podem estar sendo carregados dentro das vesículas, protegidos da ação da DNase, ou não tratados com DNase. Então, os genes MCR1, SU2, SU3, QNRS e GLATEN foram positivos para ambas as condições, então na presença e na ausência da colitina, nas vesículas tratadas e não tratadas com DNase, havendo uma diferença perceptível da intensidade da banda entre a condição com e sem o antibiótico. Já os genes anti-3-1 e o TET-A, eles não foram detectados nas vesículas obtidas na presença da colitina tratadas com a DNase, o que indica uma possível diferença de carga entre essas vesículas, mas detectou diversos genes de resistência presentes dentro dessas vesículas e protegidos da ação da DNase. Assim, os resultados indicam alterações geradas na morfologia, composição e características físico-químicas dos véis decorrentes da exposição à colitina, e, além disso, carregam importantes genes de resistência ao seu conteúdo luminal, como a MCR1. Assim, evidencia-se a necessidade de estudos mais aprofundados para elucidar os mecanismos envolvidos nessa resposta e seu possível papel na adaptação bacteriana ao estresse antimicrobiano e na transferência horizontal de genes QTHG. Gostaria de agradecer então às agências de fomento, CNPq, FAPEMI e CAPES, ao meu laboratório, Laboratório de Genética Molecular de Bactérias, Instituto de Biotecnologia Aplicada Agropecuária e Bioagro, ao apoio prestado pelo Núcleo de Microscopia e Microanálise da UFV e, claro, a Universidade Federal de Viçosa. Obrigado.